primeira votação, o balanço geral da Prefeitura Municipal de Orizona, ele foi para a comissão na data do dia 8 de outubro de 2019, que é o balanço geral da Prefeitura Municipal de Orizona, oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios, referente ao ano de 2017. Vou fazer a leitura do parecer que foi emitido pela comissão. Tem dois pareceres acostados no balancete, balanço, né? Que é o parecer de 2 membros da comissão e um parecer de um membro separado. Vou fazer a leitura dos dois para que seja votado. Aliás, vou fazer a leitura de um, vota e depois do outro, porque não é o mesmo posicionamento. Parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros integrantes, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno, considerando que o balanço geral em tela foi devidamente analisado pela Egrégia Corte do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, a qual manifestou em seu relatório parecer por sua aprovação, embora com ressalvas. Ressaltou ainda que essa decisão foi tomada com base na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário número 846/DF, de 17 de agosto de 2016, e consoante as orientações contidas na Resolução número 01 de 2018 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás editou a IN número 010/2018, estabelecendo os ritos processuais para as contas de governo, para as contas de gestão e para a tomada de contas especial, em que o prefeito municipal figure como gestor, bem como para as sanções delas decorrentes. O presente voto será convertido em 2 instrumentos processuais distintos, quais sejam: primeiro, parecer prévio, que manifestará à Câmara Municipal o posicionamento técnico deste tribunal acerca das contas de governo de responsabilidade do senhor prefeito. Segundo, acordo, que declarará a situação das contas do prefeito, apontará as possíveis ressalvas e irregularidades, aplicará as sanções, recomendações e determinações quando cabíveis. Porém, esta comissão, considerando que essa recomendação de aprovação com ressalvas feitas pelo TCM foi repetida em quase todos os anos nos mandatos do ex-prefeito, o senhor Felipe Antônio Dias. Assim, pelo acima exposto, manifesta-se pela aprovação do presente balanço geral. Plenário da Câmara, aos 12 dias do mês de novembro de 2019. Comissão de Finanças e Orçamento, assinou o presidente da comissão, vereador Carlos Eduardo, e um membro, Valdivino de Freitas Lemas. Parecer está em discussão. Então, no caso, o parecer está em votação, né? Quem for favorável ao parecer pela aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. No caso, eu só vou explicar. No caso, como houve um empate, né, e o presidente vota, eu acompanho pela rejeição do parecer. Ou seja, ele foi rejeitado por 5 votos. Vou fazer a leitura do parecer separado do vereador Elson Cacheta. O vereador Elson Vieira Cacheta, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, não se conformando com a opinião dos outros integrantes da referida comissão sobre o balanço geral acima mencionado, com fulcro no artigo 48 e seus parágrafos 2º e 3º, vem respeitosamente perante o plenário desta Câmara apresentar seu parecer em separado sobre o citado balanço pelos fatos que a CNI descreve. Primeiro, foi omitido na documentação do balanço acima a documentação referente à compra de um imóvel que é usado para a retirada de cascalho, cuja aquisição foi feita sem autorização legislativa e hoje se encontra em pendência no TCM. Segundo, foi omitido documentos de depósito em conta bancária do Bradesco, em nome do Orizona Prev, cujo fato também se encontra em pendência no TCM. Esses fatos estão elencados no parecer jurídico acostado do Dr. Fábio Comites Borges, inclusive como demonstrativo bancário que comprova a omissão. Assim, pelas razões expostas, e
E seguindo as previsões legais, não vejo motivos para aprovar tal prestação de contas apresentada sem teor verdadeiro e manifesto pela rejeição do presente balanço referente ao ano de 2017. Gabinete do vereador Elson, aos 12 dias do mês de novembro de 2019. O parecer está em discussão. Eu vou votar a favor do doutor Joaquim, porque eu já votei, isso é a mesma coisa, eu votei no Joãozinho Albino, nesse tipo de problema, votei no doutor Itamar, votei pro Felipe agora e vai vir outro pro Felipe de novo e eu vou votar a favor do Felipe de novo. Eu não voto contra essas coisas mesmo nenhum. Parecendo, acho que o Felipe já acabou. O último foi o ano passado, que foi 2016. Vai ter mais. 13 ainda. Não, eu estou falando assim, do último ano. Não sei se tem alguma pendência, mas a gente respeita a sua opinião, lógico. Mas alguém quer fazer algum comentário? Eu só quero falar o seguinte aqui, né, na realidade, sobre o parecer anterior, que foi colocado lá que do governo passado teve as aprovações. Eu não vejo por esse lado, até porque nós não estamos votando do governo passado, nós estamos votando o balance, no caso do Enem, a questão do Tribunal de Contas, e sim o balancete do atual prefeito. Então, acho que uma coisa não justifica. Se fizeram errado, a gente continua fazendo errado. Ou se fizeram certo, a gente tem que continuar fazendo certo, tudo bem. Mas eu acho que não caberia aí esse pedaço no parecer, mas isso é uma opinião minha, né? O parecer continua em discussão. Havendo o parecer, segue para a votação. Quem for favorável ao parecer pela reprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário para o parecer, se manifeste. No caso, empatou de novo, eu acompanho pela aprovação. Né? Levantou os quatro, Carlos. Né? Não vi hoje em dia, mas você levantou aí. Não, sim. Sou um pouco das 10. Então, após a votação dos pareceres, o balanço geral segue na pauta da sessão para a primeira votação. O balanço está no caso agora, o balanço está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, então mais uma vez só acompanho por plenário aqui. Senhor presidente, não é questão de ser contra. Eu, para votar, eu gosto de fazer o esclarecimento do porquê, mostrar o porquê que estou votando a favor ou contra de qualquer situação. Nesse caso específico, por que eu sou contra? Eu vou precisar de um prazer um pouquinho, presidente, que eu tenho que ler alguns artigos da lei, do regimento interno e da lei orgânica. Mas você fica à vontade, certamente esse balanço é uma coisa que tem que ter discussão até para a gente chegar no entendimento. Né? Não pode ser uma coisa simplesmente, né, do nada votar. Se Vossa Excelência tem argumentos, a gente vai ouvir. Sim. O artigo 172 do regimento interno, ele diz o seguinte: o controle externo de fiscalização financeira e orçamentária do município será feito pela Câmara, com auxílio do Tribunal de Contas do município, segundo os preceitos estabelecidos pela lei orgânica do município. E o que é que diz a lei orgânica do município ao artigo 49? A fiscalização contábil, financeira, patrimonial e orçamentária do município de Orizona será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno. O inciso 1. O controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás e compreenderá a apreciação das contas do Executivo Municipal e da mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Voltando ao regimento interno, nos artigos 2 e 3, 2º e 3º, o que é que diz? O artigo 2º.
A Câmara Municipal tem funções legislativa, fiscalizadora, julgadora, administrativa e de assessoramento. O artigo 3º é um pouco amplo, mas eu vou resumir. A Câmara exercerá suas funções com independência e harmonia em relação ao Executivo, deliberando sobre todas as matérias de sua competência, estabelecidas na forma deste regimento e na legislação ordinária. Então, mencionado esses artigos da lei do regimento interno da lei orgânica do município, aí vamos para as particularidades. Isso nós estamos falando referente ao ano 2017. O senhor prefeito adquiriu uma cascalheira sem autorização legislativa, sem orçamento, sem avaliação e o mais grave de tudo, sem orçamento. Foi feita uma maquiagem orçamentária para justificar. Parece-me que o orçamento que ele utilizou foi para compra de móveis e utensílios, se não me falha a memória. Eu sei que foi em desacordo com a rubrica orçamentária ética. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Orizona Prev, inclusive até com proposta de bloqueio de bens do senhor prefeito, com relação à má gestão do fundo de aposentadoria, onde foi, no último levantamento, havia um saldo de mais de 3 milhões de reais em situação de desorganização. Outro episódio. Teve uma demissão de um casal de funcionários aqui na prefeitura por supostamente irregularidades administrativas. Não foram apuradas essas irregularidades, não deu seguimento. Só que a Câmara proativamente fez o questionamento e hoje, se não me engano, está, não me falha a memória, está em processo em segredo de justiça nessa questão. A instalação de câmeras na cidade também foi feita sem orçamento, sem autorização legislativa e sem questão orçamentária. Inclusive, esse serviço foi feito por um desses funcionários que foram demitidos. Então, mais um indício que não teve uma coisa transparente. Estou falando que teve irregularidade, desonestidade, não, mas faltou transparência. Os balancetes. Como é que você vai julgar umas contas se você não tem subsídio para analisar mensalmente as contas do seu prefeito? Então foi omitido essas informações para o Legislativo. O IPTU de 2017, nós votamos através do decreto de 2018, mas com referência aos valores de 2017, foi feito através de decreto de maneira irregular. Tanto é que a Câmara apresentou um decreto legislativo derrubando esse decreto do Executivo, que hoje foi anunciado na última sessão, que o Tribunal de Justiça já deu ganho para o Legislativo, afirmando que o Legislativo estava correto. O Poder Executivo não poderia ter imputado aqueles impostos naquela majoração igual foi feito. Então, são todas irregularidades administrativas e funcionais. Então, nós não podemos admitir conhecimento desses fatores. Eu não tenho convicção de votar favorável. Aí fala assim, no passado, 2016, tal, mas nós não tínhamos esses indícios de irregularidade, como está tendo latente hoje. Inclusive, quase todas essas questões que eu mencionei aqui, já estão juntamente no Judiciário com as ações devidas, aguardando tão somente o desfecho desses processos. Quer dizer, nossa função é legislar, fiscalizar. Então, se nós usamos desse papel nosso, o que nós estamos fazendo aqui? Então, esse é o meu posicionamento, senhor presidente. E por isso, reafirmo meu voto contrário à aprovação do balanço 2017. Reticando. Agora, o balanço continua a discussão. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, plenário presente. Da mesma forma, vereador Altaídes, eu observei bem o seu relato e comungo com ele, e acrescento mais que eu voto contra também, baseado também conforme foi o parecer jurídico, ficou muito claro das irregularidades que foram feitas, cometidas em 2017,
e continuo cumprindo a lei, conforme está cumprindo até agora na Câmara, até nesse momento. Sem dúvida, vai continuar cumprindo as leis. É isso. Mas alguém quer fazer comentário? Eu só queria deixar claro aqui que da mesma forma que a gente deu a palavra para os vereadores, ao Thaís e tal, e usou a palavra um certo tempo, da mesma forma quem é a favor da aprovação tem o mesmo direito. Só para deixar bem claro que se quiser falar que aqui é uma casa democrática. Mas alguém quer fazer algum comentário? Eu também gostaria de fazer com certeza eu também voto no caso, né, que preciso do presidente voto. Eu também gostaria de mostrar aqui o porquê, porque a gente não pode simplesmente votar contra ou a favor sem uma justificativa. Então eu quero justificar o porquê que estarei votando, como que vai ser meu voto. Eu acho que já foi dito aqui da questão da compra do imóvel, né? Eu acho que todos sabemos dele, todo mundo conhece, mas eu sempre fiz aqui de trazer documentos. E está aqui na minha mão a escritura desse imóvel. O vendedor foi o seu Hermes Alves Rosa e a sua esposa, né, Iva Maria dos Santos Maranhão, vendedores, e o comprador, a Prefeitura Municipal de Orizona, inclusive com a dotação orçamentária que eles utilizou, que não era a que serve para a compra de imóveis. E aí eu vou aqui no artigo 97 da Lei Orgânica. A Lei Orgânica é essa que, quando a gente foi assumir, a gente fez um juramento de cumprir com o que está escrito nela. Ou seja, né, a Constituição juntamente com a Lei Orgânica. São as duas coisas que a gente juramos lá, e o regimento interno. No artigo 97, aí eu falo o seguinte, que além dele ter compro ela sem autorização nossa, ele também está vendendo ela, ou seja, o cascalho que lá está, sem também a nossa autorização. Aí eu vou ler aqui o artigo 97 e o 98, o que ele fala? Primeiramente da venda, né? O município, preferencialmente, a venda ou a doação de seus bens imóveis, outorgará a concessão de direito real de uso mediante prévia autorização do Legislativo e licitação do Legislativo. Então, ou seja, autorização legislativa. Ou seja, eu não me lembro da gente autorizar alguma coisa aqui que fala de vender o cascalho que lá está. Nós nunca autorizou. Então, já é um ato incorreto da parte do prefeito e descumprindo a lei orgânica. Vamos para o artigo 98. A aquisição de bens imóveis para compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Também não me lembro aqui da gente votar algum projeto de lei que permitisse para ele comprar. Então, ou seja, mais um ato que fere a lei orgânica. Então, como que a gente vai, e sendo que esse é o nosso papel, de ver o que está errado e mostrar para o prefeito que ele fez alguma coisa errada, e não simplesmente, é que eu já votei antes, não sei o que, qualquer coisa nesse sentido e voto. Não, aqui são coisas diferentes. Eu não sei, porque eu não estava aqui nos governos passados, se teve essa mesma situação. Então eu não posso discutir o que foi no passado, eu estou discutindo o que está aqui. Inclusive eu gostaria de deixar bem claro que nós não estamos aqui votando o parecer do Tribunal de Contas. Em momento algum, o Tribunal de Contas apenas auxilia os vereadores, né, e dá a sua opinião. Mas como foi dito pelo novo vereador Altaís, quem que tem que ter a posição de votar o sim ou não é nós, até porque o Tribunal de Contas não sabe desses detalhes aqui dessa cascalheira, não sabe de nada, porque inclusive eles estão lá, tem uma diligência do Tribunal de Contas, se eu não me engano, de maio de 2019, pedindo esses documentos, inclusive a autorização da Câmara para mandar para o Tribunal de Contas, para que eles concluam lá o processo que foi instalado lá dentro do Tribunal de Contas. Então, assim, como que a gente vota contra a lei orgânica se a gente fez um juramento de cumpri-la? E eu estou aqui mostrando o ato incorreto que o prefeito fez, ou seja, adquiriu, passando por cima da lei orgânica, passando por cima desse legislativo, no meu modo de ver, porque não pediu autorização e simplesmente comprou e está vendendo. Inclusive o vereador vindo aqui é testemunho disso, ele falou aqui um dia que comprou o cascalho dele lá. Tá.
Tá certo? Então, ou seja, não precisa de dizer mais nada, né? Então, assim, pois é, então, assim, então, assim, eu acho assim, tá fazendo errado. Então, assim, mas é lógico que a gente respeita, é democrático, né, isso aqui. Eu acho que ninguém é obrigado a votar uma coisa pela cabeça do outro, ou a opinião do outro. Eu acho que a gente tem que ir pela lei orgânica, que é o que está estabelecido nela aqui. E tem outras coisas aqui que eu poderia falar, né? Que quantas vezes que nós fizemos requerimento pedindo para mandar esses balancetes para a gente olhar, nunca mandou, documentos e mais documentos que requeremos aqui, inclusive também pedindo para eles virem explicar, nunca veio. Então, assim, é N coisas que se a gente for falar aqui fica muito tempo. E o que eu acho que é mais grave, vereador Carlos, é do Arizona Prev. Lá tem uma situação lá que não foi dita, mas existe, e eu tenho como comprovar, lá de uma aplicação de 1 milhão e 100 e poucos mil, que ela ficou mais de um ano, no ano de 2017 todinho, sem, que é o que ele menciona lá, mas ele não explicou, que ele não constava nos balancetes do Arizona Prev no meio da prefeitura. Ela ficou. E lá na época do conselho, sempre a gente discutindo, eu falava, as pessoas falavam, mas aqui já tinha esse dinheiro, agora entrou mais esse 1 milhão, como que não tem esse 1 milhão? E aí no mês, se eu não me engano, de fevereiro de 2018, que eles voltou esse dinheiro para a contabilizar ele no fundo do Arizona Prev. Não falo que estavam querendo cometer algum crime, até porque eu não sei se foi por displicência de não ter colocado lá, alguma coisa nesse sentido. Não tem como, eu não falo isso porque eu não tenho como comprovar o que era o pensamento da hora. Mas existiu isso lá, que é um dos fatos que está lá também no Tribunal de Contas esperando essas explicações. Então, assim, eu queria deixar bem claro essa situação, para que ninguém fale assim, não, está votando porque é oposição, está votando porque não sei o quê, ou alguma coisa nesse sentido. Não, eu estou votando exatamente porque está escrito aqui, ó, na lei orgânica, no regimento interno, na Constituição e etc. Então, assim, só para deixar bem claro essa situação. Mas alguém quer fazer algum comentário? Não havendo aí, no caso, como o parecer que está vigorando oficialmente conforme o regimento interno, é o pedido da reprovação do balanço. Aí eu pergunto, quem for favorável ao parecer, ou seja, o pedido de reprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. No caso, como esse é um projeto, é um ato que depende de 2/3, né, Elisângela? No caso, e foram 5 votos, né, no caso, a favor da reprovação e 4 contrários à reprovação, o balanço geral em primeira votação está aprovado. Agora, consta na pauta da ordem dessa sessão para a segunda votação, o balanço geral da Prefeitura Municipal de Arizona, oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios, referente ao ano de 2017. O projeto foi rejeitado na primeira votação e agora consta na pauta, o balanço, né? Agora consta na pauta para a segunda votação. O balanço está em discussão. Senhor presidente, só para ratificar o posicionamento, que nós votamos contra o balanço em função das irregularidades detectadas e comprovadas, né, na sua grande maioria. É o caso da Cascaeira, Arizona Prev, os 2 funcionários foram demitidos sem apuração administrativa, a instalação das câmaras, os balancetes e o próprio PTU. Então, mais uma vez, nós ratificamos nosso posicionamento inicial. Mas alguém quer fazer algum comentário? Não havendo, volto a falar para esclarecer, né, que como o parecer primeiro foi rejeitado, está valendo o parecer pela reprovação, né, mas que no momento a gente está votando é o balanço geral, né. Aí eu pergunto, quem for a favor da reprovação do balanço, pelo fato do parecer, quem for a favor da reprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. No caso, mais uma vez, né, no caso que foi instruído, ele foi rejeitado pela mesa
depois vai ser por 5 votos a 4, depois vai ter a manifestação correta como vai conduzir, né, o relatório. Doutor, se eu puder, só para ficar bem esclarecido, né, pelo fato dele foi rejeitado na mesa, mas como se trata de uma matéria de 2/3, né? É o seguinte, é que o balanço foi, na realidade, rejeitado em plenário por 5 votos contra 4. Né? O balanço foi rejeitado em plenário, mas continua aprovado pelo fato do tribunal ter aprovado e necessitar em plenário de 2/3. Então, é só isso. Por aquilo passado. Aprovou lá, mas tem que estar rejeitado aqui não tem para rejeitado. Agradeço.